Meu som tá parado. Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Academia de Estudos Exológicos e Yoga, né? Toda assim dentro do possível nós estamos fazendo nossas lives aqui, trazendo mais assuntos. E você, aproveitando já, né? Você que está acompanhando, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve aí no canal, dá o curtirzinho, compartilha com seus amigos. Se você sentir o desejo aí de ajudar o canal, você pode é, contribuir com o seu valeu demais, com super stick, super, enfim, com supers que é possível aí. Também acho que você está vendo aí uma novidade hoje aí no canal, né? Você pode, a partir de agora, ser membro aqui do canal. Se você optar por essa opção, tem aí todas as informações aí de como você pode contribuir. A gente colocou um valor aí, gente, um valor simbólico aí, que o próprio YouTube, ele sugere esses valores pra gente ali, né? Então a gente colocou os valores mínimos ali, e se você quiser aí contribuir, você vai estar contribuindo não com o canal, mas com a pesquisa que a gente vem desenvolvendo aí na área de ufologia. Esse dinheiro que entrar vai ser usado para quê? Para compra de equipamentos e tudo mais. Enfim, para pesquisa, nós não temos fontes, né, específicas para isso. Então, a ajuda dos companheiros aí sempre tem nos ajudado a ir até os locais, até os pontos de pesquisa. Aproveitando aqui, já vamos dar boas-vindas a todos vocês que estão aí no chat, né? Vocês podem fazer suas perguntas, nós vamos falar sobre os últimos acontecimentos. Tem uma dúvida sobre alguma coisa? Manda sua pergunta aí, certo? E vai participando aí. Então hoje nós vamos falar sobre o que vem em frente na ufologia. Então nós vamos fazer uma análise aí, assim, meio que global, dos últimos acontecimentos ufológicos no Brasil e no mundo. Vamos debater aí sobre os fatos atuais e sobre o futuro na ufologia. O que nos espera para um futuro próximo, né? Nós estamos aí com nossos convidados, né? Vamos já começar a chamá-los aqui, né? Então, vou começar aqui com o Devair Nunes, que é da TV Palotina. Seja bem-vindo, Devair. Opa, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí, você aí, o Dirceu, e também a gente aí da TV Palotina. É, falando aqui que essa live está sendo transmitida simultaneamente pelos canais que estão participando. Também nós estamos aqui com o nosso amigo Clóvis, da TV Coalhada. Boa noite, Clóvis. Fala, Dirceu. Boa noite para você, para todos que estão assistindo a gente aí agora. É um prazer bater um papo mais uma vez com vocês aí. Forte abraço. Eu espero que a gente possa trazer muitas informações para todos aí, Dirceu. Perfeito. Também estamos aí com o nosso colega, companheiro, professor Cleiton, do Ufologia de Quintal, né? Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, Dirceu? Boa noite a todos aí. Né? É um prazer estar participando dessa. Não é uma mesa de debate, né? Mas desse momento de conversa sobre ufologia. E está aí fazendo essas projeções do que pode acontecer nesses próximos anos no que diz respeito à ufologia, contato extraterrestre. Tem muita expectativa, né? Então eu acredito que vai ser muito bom estar conversando com vocês hoje sobre isso. Que bacana, é um prazer poder estar contando com a presença de vocês ali, né? Para a gente estar fazendo esse bate-papo hoje aqui, né? Falando um pouco sobre o futuro da ufologia, né? A gente está vendo aí que, de modo geral, o mundo inteiro está passando por muitas revoluções, né? Nesta área ou seja, tudo aquilo que estava acobertado está vindo à tona, né? Então a gente já tinha aí uma projeção aí de que até 2025 tudo vai ser esclarecido. A gente espera que sim, né? Então, antes da gente continuar aqui, eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui participando do chat, vocês que estão assistindo aí, e se quiser fazer uma pergunta qualquer aí,
podem ficar à vontade. Fique à vontade, pode fazer a pergunta, né? Isso aí, né, gente? Eu vou pedir para cada um de vocês, eu queria que cada um de vocês aí falasse um pouquinho, assim, 2 ou 3 minutinhos no máximo, sobre o seu trabalho aí dentro da sua área de atuação, para que os nossos espectadores possam estar conhecendo cada um aí, tá bom? Começando aí pela TV Palotina. Então, boa noite a todo mundo aí, Coalhada, o professor Cleiton e o pessoal que está assistindo a gente aí. Eu faço um trabalho de TV aqui na cidade de Palotina, uma TV digital. Eu tenho YouTube, Facebook e Instagram. Embora o Instagram dê uns probleminha, mas a gente está tentando resgatar ele. A gente divulga os acontecimentos, festas aqui da região da cidade de Palotina, né? E essa não é a atividade principal minha, eu sou comerciante aqui na cidade. E a gente está aqui e eu gosto muito de acompanhar a parte de ufologia. Eu venho acompanhando já desde quando eu tive a oportunidade aí de ver alguma coisa interessante no céu aí. A gente vai falando aí durante a live, né? E aí me despertou esse interesse e a gente acompanha pelas redes sociais. Eu não sou ufólogo, mas portanto que a gente acompanha, a gente tem um bom conhecimento aí dessa área que vai ser falado aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho também. Perfeito. A TV Palotina está transmitindo essa live também, né? Ou vai transmitir no Isso. futuro? Isso. Ah, Tá. perfeito, perfeito. Uhum. Bom, desde então a gente já deixa aí autorizado todos os canais participantes, né? Para que possam estar fazendo tanto a edição como também a transmissão de todo desse material aqui de forma livre, porque o nosso objetivo aqui é transmitir conhecimento. Professor Cleiton, amigão aí, é Cascavel que você mora? Isso aí, Dirceu, de Cascavel. Estamos aqui oeste do Paraná. Pertinho de Palotina ali. Eu já trabalhei em Palotina ali no colégio Gabriela Mistral. Ah, Deve conhecer ali. o professor Cleiton é meu vizinho aqui, então, de cidade. Olha aí, ó, olha aí, ó. Pois é, eu não sabia que tinha pessoal ligado à ufologia aqui em Cascavel. Nós estamos aí com. A gente faz um podcast, né? Então Cortou o áudio do Cleiton. Estão me ouvindo aí, não? Agora sim. Tá. Ok. Então, assim, nós não fazemos videocast, né? Como é a moda agora. Estão derrubando o Cleiton. Criadores aí, né? Tá travando o meu áudio para vocês aí? Não, tá baixando o volume dele. Eita. Bom. Mas aí vamos lá. Então, assim, nós fazemos aí, somos em 3 professores, e aí cada um numa área, né? Humanas, biológicas e exatas. E aí nós pegamos casos famosos da ufologia brasileira internacional e fazemos um debate observando os vários aspectos que podem ser colocados. Então, né, temos a pesquisa também de alguns casos daqui da região, né, então a gente começou, na verdade, pesquisando, e aí depois resolvemos espalhar isso aí pelo povo aí. Né. Tamo aí, vamos conversar. Que bacana, eu já participei do podcast Ufologia de Quintal aí, show de bola. Meu amigo Clóvis, foi um prazer ter conhecido o Clóvis há uns 2 anos, né, Clóvis? No início no início da pandemia, né, Dirceu? Da pandemia, onde a gente começou a luta lá com o professor Jefferson, e o Clóvis foi uma das pessoas que nos deu um apoio muito grande no início lá do caso, nos ajudou bastante também para que a gente pudesse encaminhar a situação. Então seja bem-vindo, Clóvis. Obrigado. Um abraço para você, Dirceu, para todos aí, professor Cleiton também, o pessoal da TV Palotina que vai estar acompanhando a gente também na live, a TV Coalhada. E é um prazer imenso a gente estar aqui falando de um assunto que até hoje ainda acaba sendo um tabu para muita gente. Para muitos, um pouco assim, quando você fala que é ufólogo, ainda te olha com os olhares diferentes, fala, esse cara não é normal. Mas a gente tem um grupo de ufologia, eu
estou na ufologia desde os anos 90. Sou daquela época que a gente ia lá na banquinha de revista e tinha que comprar a revista e escrever uma cartinha lá para os caras de responder. Né? Ainda rapazote, ia lá na banca, foi vindo, logo que chegou o Messenger lá do famoso Orkut, que a galera começou lá a tweetar. Aí foi massa, que aí você conversava com gente do Brasil inteiro. Aí foi crescendo, chegando as mídias, as plataformas, as redes sociais, e tá no que tá hoje, a gente fazendo lives pelo Brasil. A gente tem um canal em Goiás que chama-se Observadores de OVNI. A gente tem um canal também em Goiás que chama Observadores de Licantropo, que é um outro segmento que nós estamos trabalhando com vários acontecimentos no Brasil. Muita gente não fala sobre isso, sobre a licantropia. E a gente tem a CGU, que é um departamento que a gente criou e quer trazer mais pessoas, mas assim, nesse meio é difícil você achar alguém com muita seriedade de estudo. A CGU é o Centro de Estudos Goianos da Ufologia. Então, tudo que a gente acha de arquivos, imagens, catálogo, nós estamos catalogando na CGU. Nós temos uma central de arquivamentos. Nós estamos arquivando tudo. Então, às vezes, um vídeo que desapareceu e a gente está precisando de angariar fundos para montar um servidor próprio fora da rede, sem flutuar. Um servidor físico, porque, por enquanto, o nosso servidor, infelizmente, ele está nas nuvens. E isso, para se perder, você sabe que é fácil, né? Então, a gente tem um catálogo aqui de um acervo gigantesco, inclusive alguns casos aqui de Goiás, né, de abertura de portais, tochas de fogo andando, buracos no chão aparecendo do nada, animais e seres saindo de cavernas, e fora os aparatos militares que a gente acompanhou, filmou, é muita coisa louca. Mas a gente é apaixonado na ufologia. Fora da ufologia eu sou radialista e DJ, para quem gosta de conhecer a gente, para ver o trabalho da gente, mas eu espero que o que a gente tem aí de conhecimento possa corroborar aqui com o canal e com o conhecimento de vocês que estão nos assistindo agora. Obrigado, Dirceu. Perfeito, é um prazer estar com vocês aí, participando com a gente, mais uma vez, né? E quero aproveitar aqui, dar boas-vindas à nossa moderadora aqui do canal, a Leila Sara. Seja bem-vinda, Leila. Gratidão pelo teu apoio, sempre nos apoiando aqui, fazendo o monitoramento das mensagens aí, dando boa noite pro pessoal, enfim, nos apoiando aqui de alguma forma, né? Então a Leila Sara dá esse apoio físico e também um apoio espiritual também que ela traz para todos nós aqui, para nos proteger também, né? Então, seja bem-vinda e gratidão pelo teu trabalho aí, tá bom? Olha, pessoal, nós temos bastante trabalho aí sendo realizado. Parece que as coisas estão aí vindo à tona assim, de uma forma inexplicável. O que vocês podem nos falar assim? Por exemplo, teve primeiro lá o cara lá que foi agente da DARPA, né? Que foi lá e fez aquela denúncia lá e depois abriu umas 2 semanas depois. O que aconteceu? Foi lá o David Grush lá, teve que falar tudo na frente do juiz, né? E de repente as coisas começaram a fluir de tal maneira assim que a gente está vendo esse desenrolar acontecendo no mundo inteiro. Quem vai começar falando sobre esse tema hoje aí? O Coalhada fez assim, ó. Fica à vontade, Coalhada. Tá sem áudio. É a minha produção que está do meu lado aqui, professor. Eu estou organizando. O YouTube estava travando a live, viu? No meu canal aqui. Aí ela não entrou. Aí eu estou organizando aqui. Calma que já vai estar indo no ar aí. Mas aí esse pedacinho depois eu coloco lá. Infelizmente essas plataformas estão tendo esse tipo de dificuldade, né? Eu tive alguns vídeos retirados da plataforma só para que o pessoal entenda como que está o YouTube, né? Então nada assim você está podendo estar falando que eles estão te derrubando aí. Vamos ver se não derrubaram a live, né? Vai que tenham derrubado a live também, né? Não, eu acho que ainda não. Nossa, a gente só deu um bom dia, né? Uma boa noite. Bom dia não, boa noite. Eu já estou me perdendo aqui no tempo. Ai.
Então tá normal aqui. Tá tranquilo? Aqui tá normal, tá tranquilo, tá perfeito. Vambora. Pode seguir. Então vamos lá, prossiga. Quer começar falando sobre esse tema já? Ou deixamos pro Cleito começar falando? Ou pro Devair? Ué, deixa os meninos falar. Eu cheguei depois. Pode ir. Bola pra aí. Esse tema aí eu não tô muito atualizado dele, né? Você quer que fala? Dessas revelações aí lá dos Estados Unidos, né? Isso. Eu não Ué, tenho então muito a fundo esse conhecimento dessas informações de lá. Bom, vamos Quer falar, falar então. professor? Já que ninguém quer falar, vamos falar, né? Já que ninguém Isso. quer falar, vamos falando então. O que tá rolando, né? Aí é uma visão assim muito minha, né? Eu acho que chegou em determinado momento que nós alcançamos uma democratização do microfone, da câmera, uma democratização do conteúdo que é produzido, né, do que é falado, do que é escrito. E em determinado momento, que é nesse auge que nós, talvez nem seja o auge ainda disso, os Estados Unidos, como grande potência, né, bélica e econômica mundial, tem sido pressionada por seus contribuintes, a base é essa, né, a dar uma explicação desses objetos voadores não identificados. O que são, de onde vêm, se representam ameaça ou não, né? Então a base é toda essa, né? Uma base mais técnica, né? A galera não está lá porque todo mundo acredita em ufologia. Óbvio que tem uma ramificação lá que torce para que seja, né? Que acredita. Mas no geral, a ideia é o que está acontecendo com o espaço aéreo norte-americano, que desde algum tempo, né, os militares estão relatando, né, avistamentos, contatos com naves, né, como foi falado nessas últimas assembleias aí, que existem pessoas que tiveram contatos com naves, com restos de seres biológicos não humanos. Então, assim, é uma pressão popular, vem chegando na política norte-americana, e esse é o momento que, é aquilo que eu sempre falo, né, Disseu e pessoal aqui, todos os dias a internet ela é bombardeada por centenas e centenas de vídeos de objetos voadores não identificados, todos os dias. Se um desses vídeos for real, tá feita a coisa, tá falado o que é. Né? Então, assim, é muita coisa para ser tudo fake, para ser tudo mentira. E aí essa pressão tem levado os Estados Unidos a fazer isso. Se eles vão revelar, na verdade, é muito difícil a gente saber, né? Eu pelo menos é um pensamento meu. Eu não acredito que eles cheguem aqui de hoje para amanhã e falem, tem extraterrestre sim, nós temos umas naves aqui, vocês querem ver? Vamos começar agora a cobrar, ao invés de ir para Disney, vem para cá. Eu acho muito difícil que isso aconteça, né? Mas eu acho que aos poucos vai se tornando insustentável esse acobertamento. Eu acho que essa pressão toda que é feita pela população refletindo na política, né, e os militares que foram prejudicados, né, gente? Quantos militares não tiveram a sua patente perdida, foram perseguidos, foram taxados como loucos, problemáticos, muitos foram apagados, né? E aí é literal essa questão, né? Então, tipo assim, é muita pressão. Eu acho que vai muito em cima disso aí, viu, galera? Desculpa se eu falei demais. Tranquilo. Muito bem. Já estamos na TV Coalhada ao vivo. Obrigado, professor, pelas explicações. Já que o professor falou, eu acho que é o seguinte, olha, a gente teve o advento aí daquela situação que ficou toda em casa entre final de 2019, 2020, 2021 e até chegar nesse momento atual. O que aconteceu no mundo da ufologia? Nós tivemos pessoas que ficaram em casa e o pessoal teve mais tempo de estudar e pesquisar. Os que não estavam estudando e pesquisando passavam a conhecer alguns certos assuntos. Inclusive, nós tivemos um grande caso aqui no Brasil, que o professor Paulo Sérgio estava com a gente na pesquisa, o Dirceu estava, a gente já fez live, que é o caso Magé, que ninguém fala do caso Magé, que para mim foi um dos grandes casos atuais do mundo. Inclusive, a gente tem vídeos, fotos e informações, sim, que a gente fica
chocados do acontecimento em Magé. Mas, em contrapartida, é aquele velho ditado que a gente fala, olha, será que as pessoas, com esse advento de ficar em casa e perder um pouco, assim, a gente sabe que a gente perdeu muita gente querida por aquele problema que aconteceu aí, e o pessoal, eu estava observando uma coisa, as pessoas passaram, grande parte da população, não todos, infelizmente, ainda temos muita gente ainda focado na Matrix ainda, vivendo a Matrix, mas muita gente passou a viver a vida diferente, né? O consumismo diminuiu um pouco, né? A pessoa passou a ver que não precisava de tanta coisa para ser feliz, né? E passou a olhar para cima, para o céu. Vocês viram a quantidade de avistamentos que nós estamos tendo, a quantidade de gravações? Nós estamos tendo alguns problemas. Eu falei para vocês da CGU, que guardar arquivos, que a todo momento chega um arquivo, uma filmagem que alguém filmou, de boa, de baixa, de alta qualidade. Então, assim, as pessoas estão mais atentas no que está acontecendo. E com o advento da tecnologia, nos anos 90, início dos anos 2000, quando a gente mexia com ufologia, a gente acabou falando em office bastidores, para se falar de ufologia tinha que escrever uma carta, ir lá na banca de revista, comprar revista, alguns livros, né? Às vezes saía alguns panfletos mandando para palestras. Aí foi chegando a tecnologia foi aproximando o pessoal. Então, com esse advento da tecnologia, hoje todo mundo tem uma câmera de filmagem na mão. Antigamente, quem tinha uma câmera filmadora, ou era aquele parente rico da família, ou era aquele cara da rua abonado. Ninguém tinha uma máquina de filmar. Então, hoje, todo mundo tem um advento de ter uma câmera na mão. E isso ajudou também para que a gente pudesse filmar e pegar esses acontecimentos. Então, eu acho que a ufologia está aí, só que algo está acontecendo muito grande, não só no Brasil, mas no planeta, devido à quantidade de avistamentos. Bom, aí a gente tem várias teorias que a gente vai debater aqui durante a nossa live e posteriormente outras lives, né? Mas eu acho que está chegando algo grande aí, vai acontecer algo muito grande e as pessoas não se atentaram para isso. E muita gente aí de alto escalão sabe disso e não quer contar. A gente volta naquele detalhe assim, as pessoas não estão preparadas para ouvir certos assuntos, certas coisas, mas vai ter que falar. Essas pessoas vão estar envolvidas, porque talvez, se elas souber antecipado e tiver como se prevenir ou aceitar a situação, vai ser menos penoso e talvez você possa estar assegurando a humanidade de tipo um desespero total, pessoas saírem na rua e saírem batendo, degladiando e brigando, não sei, eu penso assim, um caos, né, vamos falar assim, um caos social. Eu acho que, porque muita gente já se despertou, mas tem gente que não acredita fielmente. Quando você fala em ufologia, tem gente que dá risada, porque infelizmente nós seres humanos, nós fomos criados nesse unicentrismo, né, se pregou pra gente que nós somos únicos, é só nós, só existe nós. Aí não precisa de ser um Albert Einstein, um grande estudioso da ufologia, para pensar, olha, imagine, o tamanho desse universo, seria muito desperdício de espaço ter apenas nós humanos aqui, né, nesse universo todinho, né? Não seria isso? Eu penso assim, talvez esteja errado. Alguém quer falar mais? Microfone, Dirceu. Perfeito, o meu microfone tá desligando aqui sozinho. Poxa vida. É hoje. Não, só complementando aqui o que o Clóvis comentou, né, sobre a questão lá do caso Magé, né, outra pessoa também que fez um trabalho excepcional lá junto também, foi o Cristiano Gonçalves também, que desempenhou lá um ótimo trabalho, inclusive o André Ferreira aqui, ele está trazendo aqui esse comentário, né, então a gente conhece também o trabalho do Cristiano que foi desenvolvido lá, né. E tem mais uma coisa, com certeza aconteceu algo muito sério lá em Magé. Cristiano Gonçalves foi um dos primeiros a chegar no local.
colheu muitos depoimentos e provas. Inclusive, o Cristiano era para estar conosco hoje, mas devido a um problema pessoal, lá, uma programação pessoal dele, lá ele não pôde estar presente. Olha, ele está representando aqui o canal, beleza. Sejam todos bem-vindos. Então, gente, é bastante interessante, né? Opa, tem mais uma mensagem aqui. Vamos deixar já para nós ver aqui. Há vários desafios para a ufologia moderna, tratada por muitos como pseudociência. O fato é que o fenômeno é diverso e muitos dados não podem ser explicados pela ciência convencional, física e clássica. Está aí um ótimo tema para nós debater daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá. Diz aí, Dever. Tá. Eu ia dizer que a gente teve o caso mais recente, acho que foi o da sociedade aí, né? Ponta Grossa? Ponta Grossa, que teve uma senhora que avistou um ser aí, né? Acho que foi um dos últimos casos aí, mais recente aqui do Brasil, talvez, né? Foi muito forte essa informação que chegou aí, correu o Brasil inteiro. Sim, o caso Carvalho, né? O caso Carvalho é um caso interessante, um caso que ainda está sendo estudado e ainda está sendo... Ainda as pessoas não conhecem o caso Carvalho ainda. Quando conhecerem a fundo, vai ser uma surpresa assim, para muita gente. É um caso que pode... esse é um caso aí que até no momento não teve questionamento com relação ao relatório apresentado. Até o momento ninguém questionou os resultados apresentados, né? O Edson Boaventura, ele esteve em Ponta Grossa recentemente. Eu deixei ele completamente aberto a fazer o tipo de investigação que ele quisesse lá. Deixei ele bem à vontade, né? E ele foi para o local, a gente foi junto, a gente deixou ele trabalhar como se ele estivesse iniciando o caso. E nós tivemos surpresa porque a gente acabou descobrindo coisas que a gente vai ter que se aprofundar um pouco mais na pesquisa para ver o que realmente aconteceu, porque tem coisas ainda que aconteceram e que nós não sabemos. Então, o caso está muito mais profundo do que a gente imagina. A verdade, o caso Carvalho, ele tem muitas informações que ainda não foram publicadas. Digamos aí de um 100% de informações, talvez uns 15% só que eu divulguei até o momento. Então tem muita informação ainda. O Dirceu, teve dois acontecimentos aí, né? Um que foi filmado vários objetos no céu, né? E depois teve esse dessa senhora aí, não é? Não, vários objetos não. Eu tenho um vídeo aqui que o rapaz... Você tem o vídeo? Eu tenho um vídeo aqui que tá no... Eu não consigo acessar o meu Instagram, mas eu acho que tá no YouTube também. Eu postei. Que saiu que a pessoa filmou vários objetos no céu. Vários, quando eu falo, uns 20 objetos, mais ou menos, todo se deslocando, assim, em silêncio. Eu sei que saiu um vídeo há um tempo, no dia 23 de abril, se não me engano. Uma reportagem que saiu num canal do portal A Rede aqui de Ponta Grossa. Eu não sei qual a origem desse vídeo, mas esse vídeo é um fake. Inclusive trata-se, a gente foi atrás dessa informação, né? Trata-se de balões brancos que foram soltos no céu em relação à guerra da Ucrânia, pedindo paz. Entendi. Certo? Foi um evento que aconteceu. Esse vídeo tem também uma ligação com um fato que aconteceu também no México, que foi muito semelhante, mas que não é real aqui de Ponta Grossa. No dia 23, a gente teve o fato de um avistamento. Foi filmado por quase 2 minutos um OVNI sobre o Lago de Olarias aqui na região, né? Então, ele passou... primeiro ele era um objeto grande, depois ele passou a ser um objeto pequeno. E quando ele passou a ser um objeto pequeno, os cachorros que estavam dentro da casa começaram a ter algum tipo de
eles se sentiram incomodados e começaram a emitir algum tipo de ruído, os cachorros, né? E aí esse vídeo foi enviado a São Paulo, foi analisado por uma equipe lá de especialista. Essa equipe mandou para Espanha, foi avaliado na Espanha e voltou um resultado de autenticidade 100% do vídeo, né? Inclusive a pessoa que filmou o vídeo está aqui assistindo o live hoje com a gente aqui, e o vídeo dela foi dado como autenticidade 100%, né? Inclusive é um caso que a gente está analisando, um caso novo que nós temos aqui em Ponta Grossa, que nós estamos acompanhando, estamos em estudo e ainda não falamos sobre esse caso. Ponta Grossa tem muitos casos, né? Então o que a gente precisa é pessoas aqui para nos ajudar a trabalhar os casos, porque a gente não está vencendo, tem muitos casos. E esse vídeo foi dado como autêntico aí, 100%, inclusive voltou com muitas informações bastante interessantes com relação a esse vídeo. Vai ter um relatório ainda sobre esse caso, que vai ser divulgado assim que for possível. É um caso muito legal. Pode continuar, Tiber. Aqueles casos agroglifos foi derrubado, né? A ideia do agroglifo já não existe mais hoje. Já também Qual que é é a tua uma... opinião, Cleiton? Qual que é a tua opinião sobre essa questão dos agroglifos? Cara, ixi, eu não comungo muito com a totalidade desses elementos. É óbvio que quando eu penso assim, né, a gente vê aqui, né, e é uma discussão bem interessante o pessoal falando aqui sobre a ufologia e a ciência. Então, assim, a ciência basicamente é aquilo que eu posso reproduzir em laboratório. É um fenômeno que existe, eu posso reproduzir aquele fenômeno e dentro disso estudá-lo na sua totalidade. Por isso que a ufologia não consegue ser uma ciência, nós não conseguimos reproduzir a tecnologia de um objeto voador não identificado. Então, assim, é muito difícil isso. E o lance do agroglifo é uma coisa que cai muito nisso, assim, né? A gente não tem uma prova cabal ou uma evidência cabal, né? Como a gente fala, por exemplo, de casos ufológicos, né? Abdução. Então você tem um monte de evidências, um monte de coisa que te leva a ter algo que, assim, que no geral eu não consigo explicar, tá? Que nem o caso Carvalho, né? Nós vimos ali, fizemos episódios, nós trabalhamos episódios em cima disso, e a gente vê que tem coisa ali que não dá para explicar, é simplesmente isso. Eu não tenho como explicar, né? Então, nós não temos uma resposta, essa é a real. Então, por isso que não pode ser chamado ciência, porque a gente não consegue, né, trazer. O agroglifo é a mesma coisa. A gente não, a hora que começar a aparecer evidências mais incisivas, assim, né, um negócio mais... Aí eu acho que vai ter um pouco mais de aceitação. Mas tem gente que acredita bastante. Eu, pelo meu lado, eu acho válido, né, cara? Porque eu não sou o dono da verdade, a gente não trabalha com essa ideia, né, de ter o domínio sobre a verdade, né? Então fica muito assim. Até agora eu não vi nenhuma grande evidência que fala assim, cara, é complicado, né? Então tem alguns casos que são interessantes, mas eu acho que é diferente, por exemplo, quando a gente fala o caso Carvalho, a gente pode citá-lo como exemplo, Operação Prato no Brasil, um outro exemplo, que assim, fica, cara, não tem o que dizer. Então assim, eu acho que, para mim, no meu modo de ver, ainda falta algumas coisas ainda para validar os agroglifos. A maioria da galera não acredita, né? Eu não vou entrar nessa daí também. Clóvis. Olha, a questão do agrogrifo, a gente coloca muito uma questão seguinte: a teoria das tesouras. Tem os agrogrifos verdadeiros e tem agrogrifos que os caras criam como teoria das tesouras para derrubar os verdadeiros. É isso que eu penso. Porque, assim, o relato do agrogrifo tem ele nas pastagens, nas plantações de trigos, nas plantações de arroz, e agora, pasmem, como que um cara, eu vi um cara na internet, tem vários vídeos aí do cara cria uma maquininha com a madeira pisando, sai amassando o arroz. Tudo bem, quem conhece plantação de arroz e de trigo sabe que ela é facilmente dobrável. Agora, como que um cara vai dobrar o canavial? Tem agrogrifos em canaviais, né?
tem agrogrifo em cima de lagoas, nas taboas. Quem conhece taboa de lagoa? E aí? O cara foi andar em cima da água lá? Então, assim, eu penso na teoria das tesouras. É o que a gente sempre conversou. A gente tem um contato com uma pessoa aí, muita gente conhece ele fez parte das forças especiais. E ele falou, olha, que tem muita coisa verdadeira na internet, o pessoal acha que é mentira, e tem muita mentira na internet que o pessoal acha que é verdade. Que é o que o sistema faz, a teoria das tesouras. Ele cria essas situações, justamente que eu queria até responder os meninos que colocou na pergunta aí, ô Dirceu, falando que os ufólogos, às vezes, muitos egocêntricos, egoístas, não passam informações e que os ufólogos deveriam reunir e criar um protocolo para levar os estudos, né, para poder levar esses estudos da ufologia para a ciência. Aí é um assunto muito mais profundo, que se a gente for debater aqui, vai o programa todinho, o porquê que a ciência, às vezes, não aceita a ufologia, né? Mas eu queria colocar aqui, ó, tá lá na TV Coalhada, o Fábio Alexandre, dando boa noite, falando, gente, não se esqueça, existem mais humanos na galáxia do que os 8 bilhões de humanos aqui no planeta Terra. Aí tem também aqui o Alexandre Laurindo dando boa noite, William Rommel também dando boa noite. O Rommel é do nosso grupo Observador de OVNI em Goiás. E eu queria voltar também nessa teoria das tesouras, é o que está acontecendo agora atualmente. E é o problema eu não sei se eu posso estar já abrindo tanto esse leque da discussão, mas dos indígenas que estão atacados por seres, e a divulgação dos Estados Unidos, né, da suposta divulgação deles, documentos, e agora oficiais americanos, né, falando que realmente, e tem o presidente, né, do Canadá, que é aquela velha guerra que a gente não sabe quem é quem, ele fala claramente dos acordos dos Estados Unidos, né, com os Zeta Retículos, que são os Greys de lá, e fizeram um acordo, né, ganhando a tecnologia dos Greys e passando para os Greys o nosso livre-arbítrio. E essa semana, ontem propriamente, em alguns grupos, inclusive no nosso, e um outro grupo que a gente tem aqui de vários ufólogos de São Paulo, do Mato Grosso, a gente estava discutindo, e os meninos aí colocou na pergunta, para ufólogos discutirem mais, mas a coisa está tão rápida acontecendo no mundo da ufologia, e enquanto o pessoal ainda estão pensando lá em cima nas luzinhas que estão aparecendo nos céus, nós já temos gente contactados, nós já temos gente conversando com seres extraterrestres, e o que aconteceu? Esses seres vieram aqui no planeta, conversaram com os nossos governantes não fizeram nada, fizeram para eles. Pegaram tecnologia e venderam, quer dizer, a nossa alma para eles, praticamente isso. E nós ficamos a pé na chapada. E está virando uma guerra, porque agora a grande parte dos seres humanos e alguns seres que querem o bem da humanidade estão contra esses outros seres que podem entrar em embate. E é o que está acontecendo agora, esse monte de naves entrando aqui no nosso planeta. Muita gente não entendeu. O caso de Magé é um desses acontecimentos que foi derrubada a nave. E não foi derrubada por seres humanos. Ah, não, veio a Space, não sei o quê. Não, são guerra entre seres. Nós fomos criados por seres. Né? Nós somos adâmicos, eu não sei se vocês corroboram essa mesma informação, mas com o passar do tempo, o nosso DNA está sendo alterado. Então, praticamente, nós não estamos sendo mais os donos do planeta Terra. E os donos do planeta Terra estão chegando para reivindicar. Se eles chegarem aqui, todos humanos, não forem mais humanos puros, se nós já tivermos misturas de DNA, eles vão falar, não, vocês não são humanos, vamos dizimar vocês. Vocês já pararam para pensar nisso, que nós estamos vivendo uma guerra híbrida? Claro que isso não é uma verdade, é uma suposição que a gente está falando. Devido aos fatos que está acontecendo atualmente no mundo, vai juntando as peças do quebra-cabeça e você vê. Então, a ufologia hoje, nós já estamos evoluindo para um nível que a gente já tem que começar a discutir a exopolítica. Nós vamos viver com esses seres aqui. Vocês já viram a quantidade de seres híbridos que estão aqui no planeta? Nós vamos conseguir viver em harmonia com eles ou nós vamos guerrear com eles para defender o nosso planeta?
O planeta Terra é dos humanos ou nós fomos colocados aqui para colonizar num certo período? Né? Nós temos aí grandes estudiosos já falando que nós somos a quinta raça de humanos a viver aqui no planeta Terra. E o planeta Terra já sofreu 5 resets. Então, eu acho que a ufologia nós temos que partir agora com um pressuposto de muito cuidado no estudo e rápido. E agirmos rápido, porque senão é tarde. Eu lembro de uma fala que muita gente talvez corrobora com ele, assim que iniciou o bichinho da goiaba aí, no final de 2019 para 2020, e logo apareceu o bilhardário lá excêntrico, o Elon Musk, falando que tinha que fazer aquilo, tá, logo apareceu a SpaceX, o carrossel da SpaceX lá, tal coisa. Eu acompanhei muito tempo a Neuralink, que é o implante do chip no cérebro, lá eles fizeram teste, na época tendo um porco, e funcionou, o cérebro aceitava os estímulos elétricos, né, porque ele falou que nós não vamos mais precisar disso aqui, ó, do smartphone para estar falando. A gente vai ter o chip e você vai atender tecnologicamente como os seres lá de fora faz. Eu estou aqui, tudo bem, Dirceu? Como é que você está? Ou às vezes eu nem vou falar com a minha voz, né, fazendo com que a minha prega vocal e a voz se torne o transdutor do som, e sim com impulsos eletromagnéticos, falando com o Dirceu por impulsos eletromagnéticos. Todo mundo sabe que isso é plausível, né? Quem conhece tecnologia sabe disso. Então, assim, a gente vai ter que correr. E voltando ao que o Elon Musk, vocês lembram? Eu observo muito detalhes, eu sou muito detalhista. Aí, de repente, ele falou, não dá mais tempo, para tudo, não dá mais tempo, e começou a falar que não dá mais tempo. Por quê? Por que não dá mais tempo? Nós seremos colonizados ou seremos dizimados? Tem alguma catástrofe grande chegando? Aí vem agora 2021, os próprios cientistas da NASA, perdão, depois que lançaram o telescópio James Webb, conseguiram filmar uma estrutura que, pelo formato da estrutura e a formação dela, era uma estrutura metálica, né, não sabe qual metal, mas parecia ferrosa, se deslocando nos confins da galáxia em direção aqui ao sistema solar. Essa estrutura provavelmente é do tamanho de Júpiter ou maior. Se ela foi em 2021, essa estrutura está chegando. Foi o que a gente estava discutindo ontem, dessa grande quantidade de sondas que estamos tendo aqui no planeta Terra e a grande quantidade de naves. Então vamos partir para um pressuposto da seguinte maneira. Vocês vão falar, mas o Coalhada ficou louco agora. Nem vou dormir hoje. Mas vamos ser pragmáticos. Não tem que dar florzinha e brincar de os irmãos das estrelas vão vir e vão beijar a gente. Claro que a gente tem irmãos das estrelas evoluídos, claro que a gente tem seres bem superiores intelectuais, mas lembrem-se que a evolução ela caminha a passos. Então se imagine, você tem uma evolução de 0 a 100. Nós aqui no planeta Terra estamos na evolução de número 20. Então o que a gente já tem? Temos satélites, aviões a jato, bombas atômicas, né? Imagine você encontrar com a gente tem aí praticamente 5 milhões de anos, mais ou menos, ou mais 10 milhões, vamos arredondar, da existência do homem aqui na Terra, porque também precisamente a data que nós surgimos aqui, se pressupõe a ciência comum. Então, se nós temos 10 milhões de anos aqui na existência, desse que é muito pequeno, você imagina você pegar, e estamos no nível 20 de evolução, você imagina a gente chegar com uma evolução para o nível 30, 35, 40, o que essa evolução não proporciona para esses seres de tecnologia? Então a gente vê na atual circunstância, e o meu pensar, rapidamente eu vou encerrar aqui, é o meu pensar rapidamente, é o seguinte, eu acho que nós vamos ter uma batalha. Ontem a gente estava até discutindo no grupo, eu vou até pronunciar o nome dele, que talvez ele vai estar assistindo a gente, que é o Mário, grande ufólogo, e a gente falou, olha, provavelmente a gente vai ter uma batalha, tipo aquele filme, A Guerra dos Mundos. Vocês viram a quantidade de seres chegando aí? É muitos.
seres, não é brincadeira. Teve um vídeo aí rodando rapidamente, de 1994, gravado em VHS, de um balão, de uma sonda ou de uma nave, que parecia um balão, mas ela parecia uma roseta em cima, né? Ela era pontiaguda e uma roseta, triangular com uma roseta. Falaram que era um balão, e na época falaram que não, era mentira. Agora, no início desse mês, esse mesmo balão apareceu. E agora foi filmado por um monte de gente, se não me engano, em Minas Gerais, né? Se eu me engano, o pessoal de Minas Gerais pode responder isso daí. Se eu estiver falando errado, me corrija. Então, assim, vai começar a aparecer muita coisa. E não vai ter pra onde correr, não, gente. Ou vai ou racha agora. Essa é a realidade. Pode tomar conta aí, Dirceu. Pode seguir, Edivar. Eu acho assim, eu acho que tudo isso aí que a gente está vendo hoje sempre existiu, né? Só que a gente está na era da informação, entendeu? Todo mundo, como foi comentado aí, todo mundo com o celular na mão, todo mundo hoje é um filmmaker, né? Todo mundo está fazendo, editando, postando vídeo. E as pessoas antigamente, qualquer coisa que via, acho que vou receber um castigo, né? Era olhado para esse lado meio que do folclore, né? E agora não, agora já estão com a cabeça mais consciente do que está vendo, já tem mais informação, já tem mais acesso à informação. Falando aí dos irmãos que a gente tem em outros planetas, né? A gente tem que entender, pelo que a gente vê a pesquisa, existe lá a evolução das espécies, né? Que o homem veio lá da água, de um ser que evoluiu, tal. Aí depois tem o pessoal fala a criação por Deus, né? E tem a dos Anunnakis, né? Que fez o híbrido. E parece que alguns estudiosos afirmam isso, que os Anunnakis esteve no planeta Terra e deu uma contribuição fazendo o homem híbrido, né? Aí o pessoal fala assim, são todas hipóteses, né? Mas daí agora a gente teve até o pessoal que é muito ligado à igreja, né? Vem essa questão do James Webb, que tirou a foto lá do universo e o universo estava pronto, né? Aí o pessoal tá aí batendo palmo, fala aí, tá vendo? Tá vendo? Deus que criou tudo isso, não existe, né? Você veio de Deus. E então tem isso reforçando pela foto que James Webb fez. Então a gente está tendo agora com acesso a essas tecnologias, a gente vai ter bastante revelação, né? Aí tem uma questão também que o pessoal fala, mas por que que os extraterrestres se escondem da gente? Né? Pessoal, mas por quê? Por que que eles não querem ser vistos? Por que que eles não querem deixar a gente entrar em contato com eles? Olha, a minha maneira de pensar e ver é a seguinte, se eu apagar a luz, o que acontece com as pessoas quando se apaga a luz? Fica com medo, não fica? E da onde vem esse medo do ser humano do escuro? Pesquisa feita revela que o ser humano ele traz de gerações aquilo que ele vivenciou lá atrás. Entendeu? Então, por exemplo, todo mundo tem medo do fogo. Por quê? Porque o fogo queima. Então, a escuridão no passado para o homem era presa, né? Ele já foi preso antigamente. Ele não dominava a classe, né, das existentes na Terra. Tinha ser que reinava maior que o homem. Então, quando chegava a noite, o homem tinha que se esconder. Entendeu? Isso está em cada um de nós, ainda habita dentro de nós esse medo. Quando apaga a luz, a gente tem medo. Então, o que eu quero dizer com isso? O homem, ele não aprende de verdade com os acertos. Ele tem que sofrer, infelizmente, assim, para que memorize mais, que realmente aprenda mais, sabe? Para que se memorize de geração em geração, lá no fundo do consciente. Às vezes, através da dor, a aprendizagem é maior, porque é uma causa emocional, é um impacto emocional, né? Isso que grava bastante. Então, se o extraterrestre te dá o conhecimento pronto, o que acontece com o ser humano? Ele não evolui por si só, entende? Acontece com o escuro. Se eu chegar aqui e mostrar o escuro para quem nunca viu um escuro, nunca sofreu lá atrás, ele não vai ter medo do escuro, ele vai dar com a cara na porta.
Ué, bati e machuquei o nariz. Por quê? Ah, porque você estava no escuro. É mais ou menos isso, né? Então, os extraterrestres, eles têm que tomar muito cuidado com isso. Eles são seres inteligentes superior a nós. A gente tem um problemas aí com os Grey, né? Que os Grey que são bem complicadinhos aí, que eles não vêm aqui para ajudar, né? Realmente, ele vem para explorar. Então, muita gente fala assim, ah, gostaria de ver um extraterrestre. Olha, não deseje isso não, viu? Porque aí, sei lá quantos por cento, 90% aí do que aparece aqui na Terra são os Grey. Os Grey quer o quê? Explorar o ser humano, né? Ele não vem aqui para te orientar, conversar. A maioria deles é como você foi falado aqui, troca, eu te dou tecnologia, você oferece material humano, você... Então, eles são, né, alguns cientistas aí falam que os Greys, eles são seres que na sua evolução, né, eles perderam, não sei que parte do sentimento deles lá que eles perderam. E aí eles estão desesperadamente querendo conseguir resgatar isso, né? Conseguindo resgatar isso. E por isso, o que que eles fazem? Então, eles visitam seres inferiores a eles, mais primitivos, que é o caso da Terra, e tentando fazer pesquisa, inclusive o híbrido, né? Teste híbrido para ver se eles recuperam o que eles perderam durante essa evolução deles, né? Existe um estudo em cima disso aí, inclusive por isso que eles estão nesse desespero absurdo, a todo custo fazendo o que eles estão fazendo, né? Então, eu só queria deixar esse comentário aí. Cleiton? Travou, eu acho que travou a dele. Deixa eu fazer um comentário em cima dos Greys aí. Vai lá. A gente tem um contato com um ex-soldado da federação, né? E um dia a gente conversando, foi, olha, eu quero um dia que eu ver um Grey, eu vou laçar ele, já que ele é pequenininho, né? Bem baixinho, vou pegar ele, amarrar e vou fazer uma live com ele. Brincando, né? A gente conversando com ele, aquela descontração entre nós em off. Ele falou, olha, jamais faça isso. Quando a gente ia para o combate, nós tínhamos um exoesqueleto. E esse exoesqueleto era para ajudar a gente a ter força, para pelo menos não ficar com tanta fraqueza ou tão diferente do poder do Grey. Um Grey baixinho de 1,50 m, ele tem força de 10 homens. Então, se você for entrar num embate corpo a corpo com um Grey, você não consegue segurar. Ele vai te picar você em pedacinhos em segundos. E só rapidamente, para liberar para o professor Cleiton, eu estou com o William Rommel falando aqui, olha para vocês aí, ó, informações chegando. Mais informações do caso Alto Nanay, no Peru. Chegando informações de testemunhas que seres flutuantes passaram lá na região e apareceram com o pessoal que não tinham as pernas, mas tinha todos os membros e umas roupas prateadas. Aí ele tinha tronco, braços, mas não tinha as pernas. O aspecto de aranhas, patas, né? Aí eu conversando com o Rommel é do nosso grupo de observadores jovens, bem no início desse ano saiu um monte de fotos de pessoas, né? Parecia o Camboja, parecia ali lá no como que é, no Vietnã, parecia vietnamitas, não parecia aquelas pessoas tirando fotos de vários seres, né? E explodiu na internet aquelas fotos, lembram disso? E tinham seres lá com o pessoal que tirou foto e tinham 3 braços, lembram? Aí logo explodiu na internet. Eu falei, olha, tem que ver se isso não é a teoria das tesouras. Falando, não, isso é IA. Isso aí é o site GPT. É o site GPT. Eu falei, olha, será que alguém não vazou essas fotos? E agora estão tentando acobertar de qualquer maneira, falando que é a IA que está fazendo esses vídeos. E criaram um sitezinho aí pra galera bater essas fotos, porque aí depois apareceu várias outras pessoas com essas fotos. Mas o relato dessas pessoas lá no Peru, esses seres tinham mais de 2 braços, e quando ele abaixava ele parecia uma aranha. Na hora me veio a imagem
daquelas fotos que apareceu no início do ano, que o pessoal falou assim, olha, isso aí é a IA que está fazendo, é o site GPT. Eu falei, tudo bem, pode ser. Mas e se não for? Né, alguém vazou essas fotos, as primeiras fotos, não as outras que começaram a andar aí na internet. Bom, o Fábio também está aqui na TV Coalhada, falando, Coalhada, deixa eu fazer uma correção. Obrigado, Fábio, pela correção. Nós somos a 6ª raça de humanos aqui na Terra, e ele colocou um detalhe aqui que eu não sabia, viu? O Fábio Alexandre é um grande estudioso de ufologia, e ele falou assim, seremos a última, viu? A 6ª raça seremos a última. Aí ele coloca aqui outro detalhe que eu não conhecia. Obrigado, viu, Fábio? Somos descendentes prisioneiros da 2ª raça que foi extinta no Reset. Que é aquela teoria que o pessoal fala, se eu estiver errado, Fábio, pode corrigir aí, que todos nós somos descendentes de Capela. Isso mais pro lado esotérico, né? Claro. Então o Fábio está falando, nós somos descendentes da 2ª raça, prisioneiros deles. E o William Rommel fala dos Greys, viu? Para os meninos que estão assistindo aí na Palotino TV aí, ó. A pronúncia é essa mesmo, Palotina TV. Muito bem, o Rommel fala assim, os Greys que nos visita, a maioria são biorobôs. Ah, sim, é porque os Greys já chegaram num ponto que eles perderam a sua alma, praticamente. E perderam a sua essência como ser. Então, eles passaram a se clonar. Então, hoje, praticamente, ele é um biorobô orgânico. É um ser sem alma. Inalmado, né? Um ser... Não é um ser, é um robô biológico. Praticamente isso. Ô, professor, pode falar. Por gentileza, nós ficamos falando aqui, o professor não fala, né? Professor Cleiton. Não, tô só ouvindo aqui, né? Tô aqui só. Tô só com o pessoal ouvindo. Assim, tem muita coisa. É por isso que a ufologia ela não pode ser considerada sua ciência e a gente não sabe se um dia ela vai poder. Por quê? Nós temos uma gama imensa de teorias, né? Da qual delas nenhuma pode ser provada. Então a gente tem uma dificuldade muito grande. Que acreditamos em muitas dessas coisas, sim, é realidade. Muitas coisas a gente acredita mesmo e acha que é interessante, né? Só que assim, a maioria das coisas a gente não consegue provar. Então isso cai, muita gente fala, né, que nem os meninos falaram aqui no chat, na pseudociência, né? Por quê? Porque a gente não consegue. Quando o Paul Hiller, ex-ministro da Defesa do Canadá, falou, olha, os Estados Unidos têm sim acordo com os aliens, os Estados Unidos fizeram isso, eles já fizeram tantas reuniões. Legal, ele falou, eu acredito. Mas que prova que ele tem? Que prova que ele apresentou? Entendeu? Então, assim, fica muito vago, porque o falar, ele é livre. A gente pode falar o que quiser aqui, trazer teorias e tudo. Então é por isso que a gente ainda, na ufologia, nós ainda temos muito problema, e por isso também que nós somos alvo de muita chacota, porque se fala coisas assim que são absurdas. O que o Paul Hiller falou faz sentido. Bom, gente, a posição dele, ele é um ex-ministro de defesa do Canadá, que é uma das maiores economias do mundo, o 2º maior território do planeta, né? Belicamente falando, é um país muito poderoso. Então é óbvio que ele não diria, né? Ele não diria besteira. Ou pode até dizer também, a gente não sabe, né, o que passa. Mas muita gente fala coisa que assim que simplesmente não dá para ter um peso, não dá para. Então ninguém leva a sério. A ufologia acaba não sendo levada a sério muito porque nós mesmos às vezes acabamos divulgando e acabamos falando. Então, assim, eu acho que essa abertura vinda dos Estados Unidos ela vai ser legal, por quê? Porque vai dar uma organização à ufologia. Então aí a ufologia ela vai começar a ser levada a sério. Por quê? Tem o lado, né, que nem você falou ainda agora ali do lado esotérico. O lado esotérico nós não conseguimos provar nada. É simples assim. É muito difícil, né? Por mais que nós acreditemos, e aí, geralmente quem acredita em ufologia tem uma mente aberta, né? Que nem eu falei, eu não sou dono da verdade, ninguém o é, né? Então a gente tem esse negócio mesmo de não, né? Como é que fechar um caso? Isso aqui isso aqui não é. É muito difícil isso. Mas quando a gente fala, por exemplo, daquilo que a gente acredita por fé, eu acredito por fé, então eu não posso transformar isso em ciência, é minha fé. A minha fé eu não consigo provar. Né? E aí traz essa discussão muito grande.
esses casos, né, de acobertamento do que os caras fazem, e tinha aqui no chat, eu achei muito interessante, do que estão se movendo, né, agora contrataram teólogos para tentar fazer o quê? Quando parte disso vier à tona, que vai vir mais cedo ou mais tarde, como é que nós vamos reorganizar a nossa fé? Porque é aquilo que você falou ainda agora, né? Nós somos egoístas e criados, né? Essa nossa modernidade é criada com a ideia de que nós estamos sozinhos na galáxia, sozinhos no universo, e as pessoas não têm nem ideia, né? Só a nossa galáxia tem alguns bilhões de estrelas, né? Sistemas estrelares aí, né? Então são alguns bilhões, e a nossa galáxia é um pontinho. Então tem muita coisa. E de um tempo para cá, as antigas civilizações não. E quando a gente começa a estudar, por exemplo, na Índia eles foram criados com a ideia de que os deuses faziam guerras estrelares, então tinha embate entre esses deuses, né? Egípcios a mesma coisa. Os pré-colombianos que estão aqui na América, né, que estavam aqui na América também, mas em determinado momento da nossa história isso foi seccionado. Né? Não existe nada, não tem nada, nós estamos aqui. E agora essa nossa crença é de que nós estamos sozinhos, somos só a excelência da criação, os únicos, e isso vai dar muita treta mesmo. Eu vi até os meninos comentando aqui no chat agora, do tanto de gente que vai tentar se matar, vai se suicidar, porque o caos vai ser instalado, porque é um abalo, né? Você passa a sua vida inteira ouvindo que, olha, você está sozinho, não existe, não. A verdade é essa. Em determinado momento, se for quebrado, e vai ser, né? A gente já está vendo aí que tem um caminho sendo trilhado para isso. Então, é muito importante que isso aconteça pelos órgãos oficiais, pelos órgãos públicos, para que haja uma organização. Aí, dentro dessa organização, aí nós vamos começar a estar, né, como é que eu vou dizer assim, trazendo mais credibilidade à ufologia, já que ela já vai estar ali em aberto, né, cara? Não tem mais o que dizer. Tá tudo aqui, ó, existe, né? Então, a partir do momento que isso acontecer, o negócio vai ser sensacional. Mas, por enquanto, estamos no âmbito das especulações, das teorias. Né, mesmo acreditando, mesmo tendo muitas evidências, né, enquanto um órgão público, que é isso que vai acontecer, enquanto, né, um governo nacional ou uma agência militar não chegar e falar, o mundo não vai acreditar, não tem jeito, não vai se organizar, não tem como sair. Então é difícil, mas infelizmente é o que tem para hoje, né, vamos dizer assim. É exatamente isso, muito interessante tudo isso aí, né? O pessoal tá falando lá, tá comentando ali que o caso lá do Peru lembra Caeiras, São Paulo, né? Caeiras foi algo que até hoje não tem uma explicação, e eu acredito que vai ficar nessas duas teorias, né? E vai ser um caso que sempre vai ficar aí como essa dúvida final. Bom, nós estamos falando aí, a gente comentou lá no início, falando sobre a questão das revelações, né? E ontem, se não me engano, saiu aqui no Brasil, né? Está sendo solicitado, né, a abertura, né, a divulgação dos processos do caso Varginha. Estão sabendo disso já ou não? O que dá para comentar sobre esse caso? Depois disso, nós vamos entrar no caso de Perula. Já. O caso de Varginha, ele teve Tá. Eu queria falar um pouquinho do caso que o professor falou aí. Vai lá, Colheita. Do ministro da Defesa do Canadá. Mas ele colocou e ele mostrou alguns documentos aí, né, ultimamente, e alguns sites acabaram mostrando esses documentos e comprovando os acordos americanos com o Zeta Reticuli. Inclusive, tem até nome dos astronautas que estão lá que para nós é tipo o nosso INSS, né, tem lá a inscrição deles lá, parece que foram 12 ou 13 soldados que foram enviados, os 12 majestosos, mais ou menos isso daí.
que foram enviados para o planeta deles em troca dessas Majestic 12, Majestic 12. Documentos do Pentágono provando isso. Então, sim, tem muitos documentos, inclusive. Não, então, mas nesse caso dele, assim, viu? Documentários que tem muitos aí na internet então, que a gente vê. Assim, mas nesse caso Kennedy, dele, o que presidente acontece? Kennedy, né? E, não, presidente Kennedy falando, né? Querendo dar um discurso. Esse Majestic 12 foi anterior. Assim, mas o que acontece, né? Aí vai o nosso questionamento, o nosso papel como amante Sim, da mas o ufologia presidente Kennedy é o questionamento. ele Assim, queria como é que o Paul Healy teve acesso e está mostrando um documento secreto dos Estados Unidos, entendeu? Aí por isso, é aí que eu falo, não que eu não... Veja bem, a minha ideia aqui não é descreditar, eu não acredito, muito pelo contrário, eu acredito. Se não fosse isso, eu não estudava ufologia há algum tempo. Mas é que assim, qual que é o questionamento que se faz? Como é que o Paul Healy, sendo ele ministro da Defesa do Canadá, tem acesso e libera documentos secretos, que são secretos, né, dos Estados Unidos, que é a maior potência bélica do mundo? Como é que ele entrou, né? Como é que ele teve acesso a isso? Então aí, por isso que o pessoal questiona, entendeu? São coisas são questionamentos que não tem como a gente fugir. É uma realidade, né? Não dizendo que não é verdade, mas a questão é que o questionamento ele acaba acontecendo, né? Mas tem também o caso do Snowden, né? O hacker lá, que acabou entrando lá e hackeando um monte de coisa e jogou na internet. Muita gente fala que esses documentos foram pegos pelos hackers. Bom, aí é o que você falou, são teorias, né? Agora, o fato está acontecendo, várias aparições e várias pessoas estão relatando para a gente. Qual que é o relato? Olha, nós falamos com os seus superiores. Até agora eles não tomaram providências. Então agora a gente vai começar a aparecer para o povão. E é o que está acontecendo. Né? Se era mentira ou não era, se era documentos verdadeiros ou não era, ninguém sabe. Essa é a realidade, né? Porque a ufologia até então era uma suposição, até começar a aparecer esse monte de nave que está aparecendo aí e está deixando o povo louco, principalmente quem não estuda a ufologia, porque é do nada. Chega um fim de semana, a galera tá na praia, tá num sítio, numa chácara, e logo ele começa a filmar algo estranho ali no céu voando. E as pessoas percebem que não é algo daqui, porque a tecnologia nossa ainda é arcaica, né? Perdão da palavra, hoje a gente está com aviões de quinta geração, mas são aviões que atingem Mach 3, Mach 4 no máximo. No máximo. Né? Claro que a gente tem um projeto Aurora aí, outras coisas falando por trás disso aí, de ter Mach 10. Alguém já falou isso pra gente, disse que é lá de dentro, a gente já nem sabe certeza se essa pessoa é lá de dentro, mas ele falou que a gente já tem aviões aqui no planeta que atinge Mach 10. E o ser humano, para poder voar nesse avião, ele tem que dar uma injeção nele para que o corpo dele não se desintegre, porque a velocidade é muito alta, Mach 10. Para quem não sabe, Mach 1, né, nós estamos aí ultrapassando a barreira do som, que é acima de 1.800 km por hora. Que é aquela explosão que o avião Mirage aí, ó, os famosos Mirage, aqui eu moro em Goiânia, próximo à base aérea de Anápolis, e tinha muito. Quando o avião ultrapassava a barreira do som, os 1.800 km por hora, ele rompe aquela película, né, e dá aquele estrondo gigante, parece uma bomba, né? Agora você imagina, ele está em Mach 1 fazendo isso. Ele rebenta o espectro sonoro. Imagina você voar Mach 10. É algo impensável ainda para nós humanos. Né? Nós estamos aí com os aviões de quinta geração, que Mach 3, Mach 4 no máximo. Então, assim, são muitas informações, mas tá aparecendo muita coisa estranha por aí. Não, e é aquilo que a gente falou já aqui, né, cara? Se um vídeo só, não precisa ser tudo. Se um vídeo só for real, tá ali a prova. O problema é a gente conseguir chegar nisso, né, de uma forma, né, assim, empírica mesmo, colocar ali para as autoridades, para a academia, né, para a ciência em si. Mas, cara, com certeza dentro desses milhares de vídeos, um é real. Porque, assim, a gente recebe bastante vídeo também, tem muito pássaro. Então o cara vai ali, ele vê um negócio ali, ele vai tirar uma foto, ou numa câmera de segurança. Mas você vê o formato direitinho, é um pássaro. Só que, às vezes, também o que acontece? O ímpeto, a vontade de ver, né, ela é tão grande
que há a confusão, né? Que nem o que foi falado no começo aqui sobre a questão lá dos balões, né? Lembra que você falou que aí o Dirceu disse, era um vídeo fake. Não é um vídeo fake, é um vídeo que foi um engano. Filmaram um balão, mas a pessoa não fez aquilo por maldade. Ela filmou o balão e ela acreditou que era um objeto voador não identificado. Então isso tem muito também. Mas se dentro de tudo isso, surgir, né, um vídeo aparecer com essa ideia, né, então aí é sensacional. Está aí a prova que a gente precisa. Né? Então Eu vejo essa colocação sua aí algo assim, né, bem plausível, mas algo que também remete à situação. Pega um cidadão comum que não tem preparo nenhum para filmar, para documentar, e do nada o cara acha o negócio e começa a filmar. Então ele filma meio torto, de travesso, borra a imagem, e às vezes aquilo é algo real e cai em descredibilidade porque a filmagem dele foi tosca, era um cidadão comum, às vezes até o palavreado que ele coloca naquela hora que ele está gravando ali, gera um descrédito naquela imagem, e talvez ele estava filmando algo tão real que às vezes é a teoria das tesouras, vai cair no descaso e no descrédito. E praticamente a maioria dos vídeos estão assim, e são assim, né? Teve um caso aí da Colômbia, né? O rapaz filmou um piloto, né? Tá maior polêmica, uns falam que é verdade, muita gente falando que é mentira, né? Inclusive, quando o objeto ele vai aparecer com a parte onde o piloto apareceria, né? Quando ele chega perto, ele desvira, né? Daí ele passa mostrando só a parte de baixo ali. Então acontece muito isso mesmo. Muita gente destrói o assunto com essas publicações aí que para ganhar uma visualização na internet, né? Não, e isso aí, que para quem trabalha com ufologia séria, quem quer fazer ufologia séria, é extremamente danoso, extremamente danoso. Por quê? Porque cai em total descrédito. Né? Então aí aquilo que tem aqui no chat, aquilo que o rapaz falou aqui, que eu achei bem interessante, que ele diz, exato, alegações fantásticas exigem evidências igualmente fantásticas. Há muito relato e pouca materialidade. É aquele negócio, falar, a gente fala o que quiser. Vivemos em um país democrático e um mundo democrático, né? Com algumas ditaduras. Mas o que acontece? Aí que está o lance, é a prova. Né? E esse que é o grande problema. Então, assim, o pessoal fala, e um fala, poxa, eu converso, olha, gente, tem uma live aqui mesmo no YouTube de alguns anos atrás, que o cara fala que ele pegou um tubo de era um cano, né? Um tubo de papelão. Ele disse que colocou papel alumínio em volta, fez uma antena e conseguiu interceptar conversas de extraterrestres, em naves extraterrestres. Ele criou um programa que em alguns segundos ele fazia ele conseguia interpretar, né, aquilo que eles estavam falando, e com isso vieram dois extraterrestres na casa dele pedir para ele parar de interferir na conversa deles, aquele negócio. Vamos ser sinceros, quem estuda sabe que para você traduzir uma língua desconhecida, você está no meio acadêmico, para traduzir uma língua desconhecida, porra, cara, são anos de trabalho, é brincadeira um negócio desse. Aí o cara disse que pegou um tubo de papelão, pegou um negocinho, fez uma antena e conseguiu com isso interferir, né, na comunicação das naves alienígenas. E pior do que isso, ele em pouco tempo ele criou um programa que traduzia automaticamente. Pelo amor de Deus, né, cara? E isso é colocado. Então, assim, esses relatos que avacalham com tudo, que sacaneiam com tudo, e tem um monte disso. As pessoas colocam no ar que é para ganhar like, para ganhar dinheiro, monetiza, né? Então, e isso é o que avacalha com a ufologia. Tem um canal no YouTube. É verdade, essa questão que você falou aí hoje nós vivemos aí a questão da inteligência artificial, né? Quer dizer, se a gente conhecesse por exemplo, se você já conhece alguns detalhes, se você já sabe, já tem um vocabulário sobre a linguagem, aí fica mais fácil, né? Mas hoje que a gente tem a inteligência artificial aí sendo explorada de uma maneira aberta, assim, ou seja, nós que estamos numa idade um pouco mais acima dos 40, a gente vai ter que
se adaptar a isso e entrar e aceitar e estudar. Nós vamos ter que voltar para a sala de aula, muitas vezes, para aprender a trabalhar com a inteligência artificial que está vindo aí. E não tem mais volta. Ela está sendo assim, colocado goela abaixo, assim, né? De um lado, ela é muito boa, mas por outro lado, ela é imprecisa. Por exemplo, a gente trabalha com engenharia e nós utilizamos lá esses dias uma informação. A gente fez uma prática em laboratório, né? Bem simples. Colocamos álcool e água e medimos o volume. E a gente sabe qual o volume que vai dar, né? Só que aí quando você foi pedido para que os alunos fossem lá no chat GPT e buscassem a informação. E a informação lá está errada. Ou seja, a informação que está lá na inteligência artificial não está correta daquilo que é a realidade da questão prática. Então esse não é o único caso que tem. Tem outros casos que a engenharia coloca lá e o chat GPT não consegue provar. E hoje está entrando uma montoeira de coisas aí, os governos principalmente estão empurrando garganta abaixo, né? Aplicativos e mais aplicativos, hoje documentação, tudo. Hoje você tornou-se obrigatório ter um celular bom, não é qualquer celular, porque você tem tantos aplicativos rodando no teu celular que você não tem espaço para colocar todos eles em um único aparelho, né? Por exemplo, aqui no Paraná, só usando um exemplo, né? O governo do estado colocou, por exemplo, o site do Detran hoje para você acessar um boleto de pagamento do seu veículo, você tem que entrar lá com login, com senha, com dados governamentais, com uma série de informações para você poder acessar o que? Um boleto de pagamento de um documento do veículo de licenciamento. Quer dizer, é um absurdo porque primeiro que você está gerando uma situação aí, eles usam a lei da proteção de dados, né? Nesse caso aí. Mas a partir do momento que você está bloqueando, por exemplo, um boleto, você está agindo contra os interesses do próprio Estado. Ou seja, então você tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. De uma maneira você tenta proteger, mas por outro lado você estrangula um sistema que não poderia ter sido estrangulado. Resultado, hoje no Paraná, se você for comprar um carro hoje, por exemplo, estou usando aqui o exemplo da tecnologia da IA, né? Você corre um sério risco de pegar um carro com problemas de documentos bem sérios, porque você não tem mais essa possibilidade de ir lá e fazer a verificação. Né? Por aí você pode ver os lados bons e o lado negativo da questão da IA. Antes da continuidade, eu achei aqui o vídeo, para ver se é esse o vídeo que vocês viram. É isso aí. É esse aí, né? Então, isso aí está atrelado a uma questão comercial. Foi usado lá, então tá aqui ó, o vídeo, vou colocar. Olha lá a quantidade de OVNIs, que são bexigas, na verdade, são balões brancos, né? Inclusive, a gente descobriu que isso aí era fake. Quer dizer, fake não é porque foi feita uma imagem, né? Alguém criou essa imagem, propositalmente ou não, mas esse prédio que vai aparecer aí na gravação não existe aqui na cidade. Então, não é da cidade de Ponta Grossa. Então, isso aí foi o que a gente conseguiu, né? Saiu aí na portal, né? O portal não tem nada a ver com a informação aqui publicada, né? Porque quem fez isso talvez tenha até feito de má intenção, né? Mas tudo bem, né? Não vai, nós estamos aqui para julgar ninguém. Dirceu, duas coisas que eu quero falar. Fica à vontade. Primeiro é que quando os seres que foram achados lá em Varginha, eles não eram seres que veio ali explorar, né? O pessoal alega que eles caíram lá, foram atingidos por um raio laser da NASA, alguma coisa assim. E eles não estão catalogados, né? Que o nome de seres, eles não são, eles são o quê? Reptilianos?
eles não são os greys, o pessoal alega que eles são uns seres que estavam sendo transportados pela nave, provavelmente, né? Mas a gente viu que aí na cidade de Ponta Grossa a descrição batia exatamente com a de lá, né? Então já dá para entender que é uma espécie a mais aí que talvez não tenha nome ainda, né? Não sei se já tem um nome para esse tipo de espécie, né? E uma outra coisa também que eu queria falar, o pessoal comenta assim, eu nunca vi nada. Mas aí no mundo da ufologia, existe um termo geral, até muito antigo, que diz que quem procura, acha, né? E para a questão, a pessoa tiver interesse de ver, uma prática bem comum, principalmente para quem está assistindo nesse momento agora, é a vigília, né? Não sei se o Dirceu pratica a vigília, o Cleito, o Coalhada, se já fizeram isso. Então, esse é o método mais comum e simples, né? Para se conseguir ver alguma coisa. Tem muita Perfeito. coisa, né? E tem muita coisa, né, cara, pra ver. Tem bastante. Eu gostaria de falar. Fiquem à vontade. Deixa eu falar aqui, o Fábio, lá no canal, porque como a gente está em simulcast, fazendo as transmissões em vários canais, o Fábio está pela TV Coalhada, que é o meu canal lá. Encontra o que você falou, Dirceu, pra gente, né? Olha, os Greys se tornaram autônomos. Com isso, eles se tornaram autossuficientes. Porém, também se tornaram tipo gafanhotos. Todos os planetas que eles invadem, destrói tudo. Eu tenho também a participação aqui do Fabiano Souza. Ele fala aqui, ó. Pessoal, eu não acredito que eles vão revelar-se para a humanidade, não. É o que ele acha. O Fabiano Souza. E vão continuar fazendo o trabalho deles aqui na Terra, abduzindo, pesquisando, interagindo, etc. Lembrando que eles já estão aqui desde os primórdios do planeta Terra. Essa é a alegação aqui do Fabiano Souza. E ele manda um grande abraço e fala o seguinte, ó. Eles estão aqui desde da antiguidade. E por ele acha que não vai revelar para nós, não. Eles vão continuar abduzindo, usando os seres humanos e não vai aparecer. A postagem aqui do Fabiano Souza. Obrigado, Fabiano. São criaturas criadas por uma raça. O Varginha. Tá aqui, ó. Respondendo você aí, ó. Aqui o Fábio Alexandre falou que o ser lá de Varginha é uma criatura que foi criada por uma outra raça, viu? Então ele é um animal de laboratório de uma outra espécie superior, hein? É a alegação aqui da postagem do Fábio Alexandre. Exatamente. Bacana. Pode falar, Dirceu. Ó, complementando aí o que o Oliver falou, né? É muito interessante essa observação. Mas tem duas coisas aqui para falar bastante interessantes que o caso Varginha, o caso aqui em Ponta Grossa, que são criaturas semelhantes, elas não são os únicos casos que nós temos no Brasil. Não sei se o pessoal já sabia disso, mas a gente tem um caso em São Paulo, tem um caso no Nordeste brasileiro, tem um caso no Sul, e também tem no México e na Europa. Né? Tem vários casos que são todos semelhantes. Agora, uma coisa aqui que chamou a atenção do pesquisador que esteve aqui em Ponta Grossa, e ele falou assim, ele analisou todas as formas, tudo aquilo que a gente fez em pesquisa, e nós acabamos realizando uma pesquisa que não foi realizada em nenhum desses outros locais onde apareceram esses seres. Então, ele saiu daqui com a informação de que ele ia até Varginha e outros lugares para verificar se o que nós pesquisamos aqui na cidade também existe lá. E ele saiu aqui com
expectativa bastante grande, porque ele já recebeu informações de que em Varginha essa informação procede. Ou seja, então a gente está aqui ainda dentro dessa pesquisa, a gente está ainda analisando esta evidência que a gente tem, e essa evidência pode trazer uma informação, por exemplo, final sobre a origem desses seres, de onde eles vêm, de que lugar eles estão vindo, de onde eles estão vindo e talvez até como eles estão vindo. Porque aquilo que a gente pesquisou aqui na cidade abriu esse leque dessa possibilidade. Então, o que nós temos que fazer? Que a gente só precisa comprovar agora, a gente tem a informação do local. Nós só não fomos ainda porque a dificuldade de entrar nesse local é muito grande. Certo? Então, a gente vai ter que ter um aparato de equipamentos, um aparato de pessoas, para que a gente possa ir até esse local com segurança. E se a gente chegar nesse local, e se a gente constatar o que já foi falado, que aconteceu há 20 anos, no passado, de 20 a 30 anos, a gente pode ter aí a descoberta final de onde esses seres podem estar vindos. Ou seja, isso explicaria todo o processo que a gente teve de investigação. Então é um caso bastante... O caso Carvalho é complexo, né? Eu lembro que no início do caso, um youtuber, uma pessoa que tem canal, falou assim: o caso Carvalho é um caso que, se for bem... se for analisado e for comprovado, poderá colocar fim, talvez, no caso Varginha. Esclarecer o caso Varginha. Talvez, não sabemos, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho e a nossa pesquisa. E isso é o que a gente está tentando fazer, né? Então isso é interessante. Fala. Algumas pesquisas aí, né, do pessoal nessa área da ufologia que faz, eles dizem que assim como existe a ONU aqui na Terra, existe a Organização Internacional da Galáxia aí, do universo, né? Entre eles, os seres, eles se comunicam, né? Eles têm a capacidade de se comunicar e se respeitar, cada um no seu canto ali. E eu acho que os Greys só não vai mais longe devido a sofrer uma interferência lá, então. Você entende? Essa é a minha maneira de ver se isso realmente existe. E se isso realmente existe, eles estão deixando esses Grey longe demais, né? Porque eu acho que está na hora deles lá, se existe essa organização internacional aí, dos seres que põem um respeito de espaço de cada um, né? Foi aquilo que eu comentei, né? Eles não interferem nem nós, porque senão a gente não evolui, a gente não nos evolui por si só. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Dar pronto para nós, cara, você sabe, não é o ideal, é deixar a gente evoluir. A evolução que vai nos fazer melhor lá na frente. Se você dá pronto, a gente vai virar um banana lá na frente. Entendeu o que eu quero dizer? Então, isso nos vai fazer forte mentalmente, vai forçar o seu cérebro a pensar e crescer, né? Foi o que a espécie deles aconteceu, né? Eles têm um cérebro maior que o nosso, por quê? Porque eles evoluíram de inteligência. Então, é isso que eu quero dizer. Essa é uma questão até interessante, né? Que a gente não tem muito acesso a esse tipo de informação, mas se existe uma organização da galáxia aí, eu acho que tá na hora deles começar a intervir nisso aí, porque eles estão usando a gente de cobaia, né? É verdade. E aproveitando aí, tem uma pergunta aí que eu coloquei no chat aí para as pessoas poderem responder. Então, eu estou fazendo aqui uma afirmação. Acredito que a partir de agora muitas coisas serão reveladas. Ponto. Se você acredita, você vota em sim, eu acredito. Se você não acredita, você vota não acredito nessa possibilidade.
Por enquanto, 82% dos participantes estão acreditando que sim, que a partir de agora muitas coisas serão reveladas. Revelados em que sentido? Você fala dos extraterrestres ou da NASA? De todos os sentidos, né? Principalmente o que está cobertado. Principalmente que está cobertado. Ó, a Leila contribuiu aí dizendo sobre Federação Galáctica. Humanidade. Exatamente, Coalhada, exatamente, Cleiton, exatamente, Divair. Eu acredito que a população, de modo geral, ela não está preparada para esse momento, né? Isso é experiência nossa, né? Nós mesmos, como ufólogos, como pesquisadores, muitas vezes nos deparamos com situações de próprios colegas nossos que não é que não o fato de questionar. Você pode ter o questionamento, você pode até não acreditar no teu trabalho ou então não acreditar naquele caso, mas você tem que respeitar. E às vezes fazer a questão contrária, né? Você vê pessoas muitas vezes que parece que se dizem ufólogos há muitos anos, e aí quando chega uma oportunidade de você poder provar, ele faz de tudo para dizer não, isso não é real, isso não existe. E a gente não estou aqui falando exclusivamente do caso Carvalho, estou falando de muitos casos. Com certeza o Clóvis da TV Coalhada já passou por isso, o Cleiton já passou por isso, né? Tem um colega meu lá de Rio Grande do Sul que ele está acompanhando, está estudando o caso dos gurizinhos, que aconteceu nos anos 70 e só veio à tona esse estudo porque até então era uma lenda, e a partir do caso Carvalho ele foi lá para saber mais sobre esse caso e acabou descobrindo que o caso é real e aconteceu lá nos anos 70, né? Então tudo isso aí são questões interessantes que a gente precisa avaliar, mas quando surge um caso desse, é tão excepcional, é tão espetacular, que os próprios ufólogos, muitas vezes, pesquisadores, eles entram com aquela interrogação. Até eu acho que isso é possível, isso é viável, certo? Mas se você tem uma dúvida, espera lá, então vamos pegar a minha dúvida, eu vou passar, porque eu quero que seja esclarecida. Então, durante a pesquisa, lá no início da pesquisa, eu gosto de usar esse exemplo, porque foi um exemplo que a gente foi atrás, né? Alguém levantou a hipótese de que poderia ser um bugio, no caso Carvalho. A gente foi atrás da informação e a gente descobriu outras coisas que ainda a gente não falou com relação a isso, muitas vezes, do que a gente pode ter descoberto em relação ao caso do bugio lá do passado que aconteceu naquele local, ou próximo daquele local. Então, quer dizer, é uma questão muito interessante, uma coisa muito aprofundada e muito, assim, se a gente fosse falar, a gente ficaria aqui falando só sobre o caso Carvalho uma semana direto. Então tem muita coisa para ser falado, e muita coisa ainda que a gente não revelou e que talvez a gente nem revele, certo? Talvez essas coisas a gente precisa guardar 7 chaves. E, lógico, vai ter publicação mais específica sobre isso, mas não sei ainda de que maneira a gente vai fazer isso. Caso Varginha é um caso sim que esconde muita coisa. Agora, com a abertura desses documentos, né, muita coisa vai vir à tona. Recentemente eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, pode fazer pergunta. Não só eu, mas mais 2 colegas, a gente estava junto conversando. Um é o professor Paulo Henrique, que estaria aqui conosco hoje, mas não pôde estar. E essa pessoa falou assim, pode fazer perguntas. Alguém perguntou assim, caso Varginha, ele falou assim, aconteceu. Ela falou assim, aconteceu. Não da maneira que vocês pensam que aconteceu, o que vocês viram. Foram 2 operações, é tudo que eu posso falar. Certo? Então isso, se a gente for analisar, é uma fonte que talvez esteve no caso, no passado,
certo? Talvez essa pessoa tenha participado, inclusive, do caso. Então é uma fonte, só que aqui a gente preserva a fonte porque a pessoa não quer se expor também. Então a gente respeita isso. Mas uma confirmação vinda de uma pessoa que tem o perfil dessa pessoa é uma informação muito válida, certo? Então tudo isso é o que vai acontecer, né? Só para a gente encerrar esse tema aqui, mais algum comentário a respeito? Eu achei interessante você falou a pessoa, né, que deu o relato, e aí quando eu falo de relato, gente, não é que eu falo que o relato não serve, não. Legalmente falando, um testemunho pode condenar ou absolver uma pessoa. O relato é extremamente válido. Extremamente válido. Só que a questão é o seguinte: o cara falou para mim que ele era militar das Forças Armadas Especiais dos Estados Unidos, ele era SEAL, legal, show de bola. Mas cadê as provas desse cara? Aí nós temos na Operação Prato no Brasil o coronel Wirangê Holanda, que aparece de frente às câmeras e dá a cara a tapa. Eu era comandante da operação, eu vi isso, eu filmei isso, eu tirei foto daquilo. Ele era o comandante da operação. Então, assim, esse lance do relato, a gente tem que ver muito bem qual a coerência de quem vem, de onde vem, como que... Então, são coisas, né, caminhos para tornarmos a ufologia séria, né? Porque a ciência, ela é feita de dúvidas, de perguntas, mas perguntas que são só perguntas e respostas que não têm prova são teorias. Então não pode ser considerado ciência, né? Teoria é uma coisa e a ciência é outra. Então relatos são válidos, é óbvio, gente, no Brasil e no mundo inteiro o relato pode absorver ou condenar uma pessoa. Então o relato ele é válido, sim. Só que daí a nós colocarmos isso como uma prova cabal, aí tem outro espaço, né? Então aí está a grande diferença. Varginha, por exemplo. Você já percebeu, Dirceu, vocês que estão... Muita gente fala, eu conversei com um fulano que falou isso. O outro, não, mas tem o fulano... Por que ninguém aparece que nem no caso do Operação Prato? Eu queria falar agora que o coronel Wirangê. Que ele chega e fala, é isso, e estava fulano, estava ciclano. Então, assim, é bem complicado isso. Por isso que as pessoas desacreditam. Né? Porque você não tem, assim, alguém que mostre a cara, que fala, que nem o caso lá do Paul Healy, lá do Canadá. Ele chega e fala, olha, eu sei que tem isso e aquilo. Então é um relato que você, né, cara, então é muito complicado essa questão aí. Muito complicado. Vamos embora então, Dirceu. Exatamente. Mais alguém para comentar? Eu queria falar um pouquinho rapidamente. Posso falar aí? Deixa eu falar. Pode. O pessoal tá no chat louco aqui, desesperado aqui. Deixa o Barba Alexandre respondeu para você, Dirceu. Dirceu, eles estão por todos os planetas. Além disso, são seres que existem também de outros tipos e morfologias. Cada ser é produzido e projetado para uma função diferente. Fábio Alexandre falando do caso Varginha. Os seres hostis, aí ele está respondendo a menina que colocou no chat aí, Os seres hostis não obedecem ninguém. Não pertence a qualquer comunidade planetária ou galáctica. Aí no finalzinho ele dá uma dica pra gente. Pessoal, pesquisa sobre os casos das manifestações das naves em São Paulo. Teve uma aparição no caso de uma nave em formato de uma ferradura na Zona Leste, que envolveu 3 batalhões da polícia. Esse aí eu não conhecia, eu desconheço. Esse é o Fábio Alexandre no chat aqui da TV Coalhada. Agora eu gostaria de colocar uma posição minha que eu já falei, mas essa é minha, não é de pesquisa, é pelo meu entender da morfologia, e eu posso estar com besteira e estar errado. Coalhada. Não fui em Varginha, não conheço a cidade, nunca estive lá, conheço os documentos. Oi. Só uma pergunta para ele lá, Me quando chamou? isso aconteceu? Quando esse fato aconteceu da ferradura? Ô Fábio Alexandre. Da nave em formato de ferradura. Se você lembrar aí, coloca no chat que eu passo pro Dirceu aqui. Voltando ao caso Varginha, Dirceu, aí é uma concepção minha. Vamos lá, de um estudo morfológico e um estudo
A gente vai falar de Mobral, mas vamos lá. Aparição do ser em Varginha. Qual que foi o relato das meninas? Ele era um bípede, parecia humano, tinha algumas protuberâncias na cabeça, ao mesmo tempo ele ficava quadrúpede, ele abaixava e ele tinha uma articulação abaixo do joelho. Não seria isso? Foi o desenho que elas fizeram. Segundo o relato, o animal fedia muito, mau cheiro danado, né? O pessoal relataram isso, eu lembro dessas informações. O animal tinha os olhos protuberantes, grande e avermelhado. Eu fiquei pensando e vendo vocês discutindo com as Varginhas, várias pessoas. Aí, gente, não é nada oficial, é o que eu penso. É o que penso como estudioso da ufologia. Então vamos à morfologia. Eu vou falar de onde o ser do caso Varginha vem. Se eu estiver no caminho, você fala sim. Se não, você fala não, palhada. O seu pensamento está fora do contexto. Primeira morfologia. Ele era bípede, humano. Estava em 2 pés. Mas, ao mesmo tempo, ele rastejava. Ele andava de 4. Então, significa que é um animal que anda em locais apertados. Ele tem que abaixar para caminhar, correto? Correto. Então, é um animal que vive em cavernas. Segundo, ele exalava um cheiro muito grande. Um ardor. Qual que é o ardor mais perceptível para quem faz espeleologia? É o metano. Quando você está próximo de um lago ou um lago subterrâneo que tem muito metano, fede ou você me deu, pensei que tinha que derrubar já aí. Ou você, quando você está próximo de locais onde temos chaminés vulcânicas. O que fede? O enxofre. Então tá aí mais um relato e um segundo elemento que coloca esse ser de Varginha e vive em cavernas. Vamos para o terceiro elemento? O olho avermelhado. Por que ele tinha o olho avermelhado? Porque ele estava na luz, ele era um ser que vive em lugar escuro. Então, quando a luz do sol batia no globo ocular desse ser, avermelhava a gente, nós humanos, quando a gente dorme muito ou vai para uma balada no fim de semana e dorme, quando você acorda e o sol, a luz, pega que seu globo ocular, ele não fica vermelho. Por quê? Porque dói, aumenta a pressão do seu globo ocular, então o seu organismo, para refrigerar e para salvaguardar os seus óculos, o seu binóculo, o seu globo ocular, ele irriga com sangue para não aquecer muito. E assim era o caso Varginha. E isso é uma concepção minha, um estudo morfológico que eu fiz daquele animal que eu vi, e para mim o caso Varginha, ele é um intraterreno. Ele é um ser que veio de dentro da terra. Não teve nave que caiu. Ele não caiu, ele saiu. Eu penso assim, é o que eu penso. Eu posso estar errado. Será que você está errado disso, Clóvis? Bom, é a morfologia que eu vi no ser. Se você for estudar a morfologia dele, biológica, você falou o cheiro de metano. Eu acho que não. O cheiro que é mais característico seria puxado aí para a questão do enxofre mesmo. Porque o metano em si, ele não tem cheiro. Inclusive, é mais para o enxofre. Inclusive, o metano é o gás de cozinha. E esse cheiro de gás de cozinha é um cheiro forte que é colocado no gás metano para identificar que existe gás metano no ambiente. Porque o gás metano, ele não tem cheiro. Né? Então esse é o problema que a gente tem. Mas é um cheiro meio fético, assim, e... Por exemplo, no caso Carvalho aqui, eu tive esse privilégio de poder sentir o cheiro. Eu consegui sentir o cheiro ali, porque na última aparição, que foi no dia 2 de julho, os meninos correram lá e conseguiram pegar a amostra do solo onde a criatura estava pisando. Então ficou marcas no chão, úmidas. Eles foram lá, coletaram o material, e esse cheiro é um cheiro característico da amônia. Então, mais baseado assim, a uma mistura de ureia com urina, sabe? Que dá aquele cheiro fético, cheiro de esgoto. Você trouxe as características realmente bastante interessantes ali, falando lá sobre o fato deles rastejarem. Então, são seres que que têm uma grande possibilidade de serem um tipo de répteis, certo?
Não que seja reptiliano, certo? Estou falando répteis, ou seja, animais anfíbios, certo? Então essas características existem. Então o fato desses seres serem intraterrenos é muito grande essa possibilidade, né? Então sempre falaram que tinha caído uma nave lá em Varginha. Existem relatos que dizem que sim, existem relatos que dizem que ninguém viu a nave. E agora? Certo? Agora, quem garante que esses seres não têm naves que andam pelo subsolo? Né? Eles podem ter naves no subsolo. E isso não estaria fora de qualquer cogitação de discussão? Não. Isso aí estaria, sim, dentro de uma grande conjuntura de discussão abertamente. Né? Vindo aqui para o chat, deixa eu só trazer um pouco do chat que o pessoal está falando aqui, né? O pessoal está comentando bastante, né? A Leila tinha falado sobre a Federação Galáctica, ela fez uma correção aqui. Então, eu vou deixar bem claro lá, quando foi falado lá, eu não disse que os Greys respeitam a Federação Galáctica, apenas disse o nome dos seres que controlam, certo? Aí ela traz mais informação aqui, deixa eu colocar aqui, por trás disso há o contexto de contratos, acordos e seres negativos. Aí entra a ufologia dimensional, como arcontes e todo tipo de ser. A ufologia astral dimensional nunca é aceita, motivo de chacota, mas é mais atuante. Então, deixa eu ver mais uma mensagem dela aqui. Muitas naves de lata são da Terra mesmo. Eles vivem aqui e muitos seres são intraterrenos. Essa história de naves de latas, né, que a gente está se referindo, são as famosas naves aqui terrestres, né, porque tem muitas tecnologias reversas acontecendo aí. Então, hoje a gente vê muitas naves também sendo fabricadas aqui na Terra, né, por governos e que estão aí rodando. Então, precisa tomar bastante cuidado com tudo isso. Eu vi uma mensagem aqui que me chamou bastante atenção. Deixa eu ver se eu consigo localizar ela. Que daí nós já vamos entrar lá no caso do que está acontecendo lá no Peru. Opa, o nosso amigo Cleito acabou caindo. Já ele retorna. Onde que está? Onde está? Bom, vou colocando aqui. Enquanto isso, eu vou colocando as mensagens que chegaram aqui. No próprio caso do Carvalho, o professor Klein conseguiu identificar a simplicidade e verdade da Dona Marisa quando ela deu os seus relatos. Né? Isso a gente foi muito assim criterioso com relação a tudo isso. Apesar de muitas pessoas dizerem assim, não, vocês induziram as respostas, gente, eu vou ser desafiador aqui. Até o momento que eu coloquei a entrevista da Dona Marisa no ar, na mão para todos os ufólogos assistirem, eu não tinha visto ou nem sequer ouvido uma entrevista de algum ufólogo aí apresentando uma entrevista com testemunha. Eu, pelo que eu lembro, fui um dos primeiros, né? Assim, abertamente a todos. Pode até ter algum outro caso que eu desconheça, mas eu não lembro desse caso. Agora, o Vinícius, ele colocou uma informação aqui, ó. Eu sou muito pé no chão, assim como o professor Cleiton. Vinícius, é isso mesmo. Quando a gente fala de ufologia científica, quando a gente fala busca esclarecer um caso, nós não temos que provar nada, nós temos que apresentar os resultados. Né? E quem vai julgar os resultados será a sociedade, de modo geral. Então, baseado naquelas informações que o relatório, que os dados, que a tua pesquisa trouxe, você com os pés no chão, se você for uma pessoa ética, se você for uma pessoa que fez a pesquisa de forma correta, buscando esclarecer os motivos, né, você vai ver que os resultados serão os resultados que realmente aconteceram.
provando ou não o caso. Então isso é uma realidade. Pé no chão é muito importante, né? E eu acredito que hoje o nível dos pesquisadores que nós temos na área de ufologia hoje está, principalmente no Brasil, está acontecendo uma separação, tipo assim, do joio do trigo, né? Porque a gente está ficando muito claro quem são os pesquisadores que levam a ufologia a sério e quem são os pesquisadores que estão aqui simplesmente só para fazer de conta que são ufólogos. Né? E isso é muito importante a gente levar em consideração. Deixa eu ver. Bom, pessoal, tem várias mensagens aqui no chat. Se eu for colocar todas aí, né, vai faltar tempo para a gente discutir outros assuntos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade ao assunto, o que está pegando mesmo lá são aqueles casos que estão acontecendo lá na região norte do país, na Amazônia peruana, né? Até alguns meios de comunicação já trouxeram essa informação, mas eu estava procurando hoje algumas informações a esse respeito e fiz uma busca no YouTube porque eu acabei escrevendo um artigo sobre esse fato hoje. Então eu vou até apresentar aqui para vocês verem aqui, compartilhar a tela aqui. E eu já deixo a pergunta aí para o pessoal responder. Seria uma Operação Prato 2 que está acontecendo? Então, o que a gente tem percebido? Que objetos luminosos estão sendo vistos próximos às regiões afastadas de cidades do Ceará e na Amazônia, perseguindo pessoas e até atacando moradores. Então, um verdadeiro surto de avistamento de OVNIs está acontecendo no nordeste do Brasil, principalmente no Ceará, onde objetos luminosos que estão sendo vistos próximos das regiões afastadas de cidades e que perseguem pessoas até suas casas por quilômetros, tem chamado a atenção da população local. Na região da Amazônia peruana, os objetos voadores estariam atacando moradores na região de Lorento, em Iquitos. Segundo relatos, esses objetos disparam lasers e ferem as pessoas. Como se não bastasse, seres altos que sobrevoam as regiões da Amazônia também vêm atacando as pessoas. Uma informação importante é dizer que esses seres, eles flutuam entre meio metro e 1 metro de altura. Os casos não são isolados e abrangem regiões que são separadas por centenas de quilômetros. A Polícia Federal e a Marinha do Peru se mobilizaram para investigar os casos de ataques de OVNIs. No mesmo dia, no caso, isso aconteceu dia 30 de julho de 2023, as marinhas do Brasil e da Colômbia também teriam se mobilizado na região da selva amazônica para entender o que está acontecendo por lá. Isso é um grande mistério, simplesmente assustador. Os casos de OVNIs estão acontecendo na América do Sul, sobretudo na região amazônica do Brasil, do Peru e da Colômbia. Também tem acontecido no Nordeste brasileiro, principalmente no Ceará, onde objetos luminosos perseguem e atacam pessoas. Fatos que podem ser comprovados em imagens. Os relatos dos moradores vêm de seres voadores, seres que ficam que pairando entre meio metro e 1 metro do chão e conseguem se mover a uma velocidade absurda. E atacam as pessoas, principalmente pessoas que estão andando sozinhas ou no máximo em dupla. Não se aproximam de grupos de pessoas. Essa é uma informação interessante. Fato é que muita gente vem avistando, muitas pessoas de vários vilarejos, em várias cidades, têm avistado o fenômeno. Será que estamos tendo uma segunda Operação Prato, assim como aconteceu nas últimas décadas no Brasil? Fica aí a pergunta para a gente fazer essa discussão. Você pode acompanhar aí um dos nossos apoiadores, a coluna escrita por mim, no BNT Online. O link tanto da matéria quanto do portal está na descrição dos vídeos, assim como
estão na descrição dos vídeos os canais dos companheiros que estão participando aqui com a gente hoje dessa live, que estão autorizados a sua reprodução na íntegra, ou se quiserem fazer edição também estão autorizados. Com vocês aí, o que vocês podem dizer sobre isso? A Amazônia é um lugar riquíssimo, né? De relatos e acontecimentos. Tem muita gente fazendo trabalho sério lá. Tem aquele menino, o Rony Vernet, ele fez um trabalho bem sério de estudo na Amazônia, mas, né, isso aí mais recente, né? Então, assim, tem muita gente trabalhando ali cara, é sensacional os relatos que tem com povos indígenas ali, o que eles relatam tanto na Amazônia brasileira, né, que aí é mais o que a gente tem mais contato. Cara, é muita coisa louca, Operação Prato ali, na verdade, tem gente que fala que não acabou, né? Não daquele jeito que foi, aquela violência, né, que foi a Operação Prato, mas tem muita gente que fala que os contatos na Amazônia nunca cessaram. Tiveram momentos de pausa, mas nunca cessaram. Até mesmo porque a Operação Prato ela acaba assim, né, Dirceu? Um dia chega o oficial, o capitão Irangê, e fala: ó, o que você tem aí? Vamos dar tudo aqui, pode pegar as coisas e pode ir embora. Acabou a operação. Uhum. E o Irangê perguntou: mas como assim? Não, acabou. Podemos ir embora. Então, assim, né, é uma região sensacional, né? O que acontece ali de verdade, a gente não sabe, talvez nunca vamos saber, né? Mas que tem esses acontecimentos fantásticos desde sempre, né? Sim. Cleiton, você me avisou aqui que você tem aula amanhã cedo, já bem cedinho? 7h15. Fique à vontade, se você tiver algum compromisso, se quiser. Com isso, com isso eu quero me despedir e agradecer pela oportunidade, né? Agradecer o pessoal da TV Palutina aí, TV Coalhada, muito obrigado, desculpe qualquer indelicadeza minha, né? E, cara, muito obrigado mesmo, agradeço a todos vocês aí, e o pessoal do chat aí pela colaboração aí, pela participação, né? Muito bom estar aqui com vocês, agradeço mesmo e até uma próxima vez, se for possível. Perfeito. Pois eu vou passar os contatos tanto do Cleito quanto do Devair para vocês poderem conversar sobre esse caso que está acontecendo aí na região aí de Cascavel aí que o Devair estava contando para a gente aí, tá bom? Beleza? Então eu te agradeço, Cleito, pela participação, né? Mas vamos continuar aqui ainda, né? E obrigado. E já está convidado para novas participações aqui no canal com a gente, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Coalhada. Dirceu, eu também tenho, devido ao horário, eu tenho que aí sair um pouco do contato aqui. Infelizmente, aí vai ficar vocês dois aí discutindo, depois a gente vê, acompanha. Mas o assunto tá legal, tá gostoso, tá muito bom aí. Demais aí, muita novidade surgindo, né? Eu precisava também sair nesse horário também. Perfeito, nós já estamos com 2 horas de live já, né? Estamos estourando o horário já também. Isso é legal. Eu agradeço aí a todo mundo também, Coalhada aí, a Dirceu, né? Cleiton também, todo o pessoal aí que participou. O pessoal que está assistindo aí, que participou também, mandando a mensagem aí. Isso ajuda bastante, né? Essas perguntas, essas dúvidas, esses esclarecimentos aí. Beleza, gente? Beleza. Mas nós vamos voltar a fazer mais um encontro aí. Vocês querem mais um encontro com esse grupo aí, pessoal? Coloca aí no chat aí pra gente saber. Beleza? Coloca um sim ou não, e aí nós vamos estudando. Beleza? Então tá. Obrigado, Devair. A gente conversa aí sobre o próximo evento, tá bom? Até mais, gente.